por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Essa foi a mensagem de Pedro para Cornélio, versículo 40. Irmão Swagger, eu tenho uma pergunta. Ali no final do versículo 39, quando Pedro diz, aquele que mataram e penduraram em um madeiro. Essa declaração chamou minha atenção porque essa declaração, claro que ele se refere a Cristo morrendo na cruz, mas ele usa o termo pendurado num madeiro, e somente 2 vezes no Novo Testamento este termo é usado aqui, em Atos 10:39, com Pedro, e depois Paulo usou em Gálatas 3:13, aonde ele estava citando de Deuteronômio 21:23, amaldiçoado é aquele que for pendurado no madeiro. E minha pergunta é, será que Cornélio sabia a respeito desse Jesus de Nazaré? Não que ele fosse o Salvador, não saber disso, mas sobre o fato de que esse homem foi crucificado em uma cruz, porque a linguagem que Pedro usa aqui, ela me faz perguntar se Cornélio não tivesse ideia de quem era esse Jesus, por que Pedro faria a declaração, penduraram ele em um madeiro? Isso não é uma maneira de falar para dizer que foi colocado em uma cruz. Quer literalmente dizer que penduraram ele em um madeiro. Será que Cornélio entendia que aquilo significava que ele foi pendurado em uma cruz? Você entendeu? Ia de acordo com o que ele sabia da situação, se é que conhecia alguma coisa. E acho meio difícil de até aceitar a ideia de que ele nunca tinha escutado falar de Jesus. Eu duvido. Eu gostaria de mencionar, eu vejo 2 coisas. Uma se aplica ao que o irmão Bob compartilhou. Eu vejo um problema teológico aqui. É que ele estabelece claramente o núcleo do evangelho. Aqui com Pedro, esclarecendo. Há uma palavra chamada corigma, que fala da essência do evangelho. A morte, o sepultamento e a ressurreição do evangelho. Então, teologicamente, vemos que ele estabelece isso. Mas outra coisa que passa pela minha cabeça, que tem a ver com o que o Bob mencionou, é que temos que lembrar que esse homem era um líder militar num ranking alto. Ele estava em Cesareia, não muito longe de Jerusalém. E certamente ele ouviu falar da confusão que aconteceu em Jerusalém durante a Páscoa. Ele tinha que ter escutado falar. Então ele sabia que uma outra confusão aconteceu com os judeus, porque aconteciam essas revoluções de tempo em tempo. Ele ouviu falar disso e sabia que havia violência acontecendo em Jerusalém. Por várias vezes durante o Império Romano, eles tiveram que lidar com isso. Mas na minha mente, o que eu entendo, parece que estou adicionando algo aqui, mas Pedro estava dizendo, se você ouviu falar do acontecimento terrível lá em Jerusalém, é disso que eu estou pregando. E tenho que dizer que o que não sabemos é quando foi que Cornélio chegou na terra. Isso foi mais ou menos 11 anos depois da crucificação. E se ele não estivesse lá, talvez não soubesse sobre Cristo. É verdade. E é muito difícil saber se ele estava lá na época. E como o Senhor ali também disse, ele era um soldado de um ranking alto em meio aos romanos. E, na época, os romanos eram reis da crucificação. Foram eles que começaram e puniam os prisioneiros dessa maneira. Então, talvez essa expressão pendurado no madeiro fosse muito bem interpretada por um homem militar, né? Um líder romano que provavelmente crucificou muitas pessoas naquela época.
Então não acredito que o termo era desconhecido por ele, ainda que a circunstância fosse desconhecida. Mas isso foi há 11, 12 anos depois da crucificação. Então não sabemos, a Bíblia não diz quando foi que ele apareceu naquela parte ali do mundo, como centurião italiano, quando ele chegou em Jerusalém, ou a Palestina não era uma capital de férias para o exército romano. Geralmente eram as pessoas que eram punidas e eram enviadas para essa área que trazia muitos problemas para Roma. Então, nós não sabemos, pelo menos eu não sei. Pois é, e Pedro, o que penso é que Pedro poderia facilmente ter falado aqueles que mataram e crucificaram. Ia estar muito claro. Mas ele disse aquele que penduraram em um madeiro. Então me faz pensar, na mente de Pedro, será que Deuteronômio 21, 23 estava na cabeça dele quando ele pregou aquilo? Eu não duvido disso não. Porque foi por essa razão que a liderança de Israel, os fariseus, saduceus, exigiram a crucificação por causa dessa passagem em Deuteronômio, porque eles presumiam na cabeça deles que se esse homem era o Messias, Deus não ia permitir que ele fosse colocado em um madeiro ou crucificado. E quando Pilatos disse: faça o que você quiser com eles, não, não, você precisa dar uma sentença. Você tem que crucificá-lo, porque queriam que as pessoas soubessem e entendessem que se esse homem era mesmo Messias, então Deus não permitiria uma coisa assim. Isso prova que quando ele é pendurado no madeiro, prova que ele não é o Messias. Mas foi por isso que ele veio, para morrer no madeiro. E ainda que eles tivessem trazido Jesus para Pilatos, porque os judeus, na lei romana, não tinham autoridade para matar as pessoas. Mas das Escrituras sabemos que os judeus matavam ainda assim, pois Estevão foi apedrejado até a morte. Haviam algumas maneiras de como eles podiam sentenciar alguém à morte. O que fizeram com Estevão foi uma dessas maneiras. Então eles poderiam ter matado Jesus também dessa maneira, mas escolheram não fazer assim. E acredito que tudo foi parte do plano de Deus. Mas levaram ele até Pilatos, queriam que ele fosse crucificado, pois a crucificação era a forma pública mais humilhante de penalizar um criminoso. Era só para criminoso e nem era para romanos. Cidadãos romanos não eram crucificados. As pessoas que eram crucificadas por Israel eram amaldiçoadas por Deus. É o que diz em Deuteronômio. Moisés falou que eram amaldiçoados por Deus. Então, Jesus se tornou uma maldição? Claro que não. Ele aguentou a maldição por nós, mas não fez nada para se tornar uma maldição. A liderança de Israel eles exigiam que ele fosse crucificado, pois sentiam que isso ia mostrar ao povo de Israel que mesmo ele curando todas essas pessoas, ele era um impostor, era um charlatão, e ele não era o Messias, não era mesmo. Mesmo quando Pilatos colocou a placa na cruz, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, eles falaram, mude isso aí. Ele dizia que era rei dos judeus. E Pilatos disse, não, o que eu escrevi. Isso é muito interessante, pois tudo é parte do plano de Deus, que os judeus traziam as pessoas para os gentios, para os romanos, porque o que isso fez, quando judeus e gentios se envolveram na crucificação de Jesus, fez com que a culpa viesse sobre gentios e judeus, porque Pilatos não estava sem culpa nesse assunto. Os romanos executaram a ele. Então, a culpa da crucificação de Jesus não está somente sobre os judeus, como algumas pessoas tentaram usar isso como uma forma de antissemitismo durante os anos. Não, não, não. Foram os gentios também. Foram os gentios que colocaram ele na cruz. Pilatos podia muito bem ter falado, não, eu não encontro nenhuma culpa nele e estou liberando esse homem, mas ele escolheu não fazer aquilo. É verdade, então eu poderia falar um pouco sobre como Pedro confrontou as pessoas
Acho que todos nós provavelmente sentimos o Espírito Santo nos confrontando de maneira similar em nossas vidas, para nos melhorar. E Paulo escreveu para Timóteo e disse: Deus não te deu espírito de temor, que acho que é de timidez, que é o oposto da ousadia que vemos aqui em Pedro. Acredito então que isso é importante e vemos, infelizmente, uma falta disso na igreja hoje, sem querer ofender as pessoas ou confrontar as pessoas em relação ao pecado. E porque elas ficam machucadas e não mencionam a ideia do pecado. Se você não admitir que é pecador, não pode ser salvo. Esse é o grande problema da igreja hoje. É o que você descreveu. Não queremos ofender a ninguém. Olha, o evangelho não só deixa as pessoas muito felizes às vezes, mas também pode ofender as pessoas. Porque quando você diz para uma pessoa que ela é pecadora e que está indo para o inferno, muita gente não gosta de ouvir isso, mas precisam ouvir isso. Tem que ouvir isso, porque pode falar. Quero perguntar se você já foi assistir o filme Paixão de Cristo. Não, mas nem devia perguntar, pois sei que você não vai ao cinema. Mas eu fui ver. Vi 2 vezes. Fui até lá e às vezes... Você está falando do que o Mel Gibson fez? Sim. E eu chorei. E tinham horas que eu fechava os meus olhos para não ver. Pois a história do sofrimento e da morte do Cristo é uma história terrível, mas precisa ser contada, e contada várias vezes. E quando a igreja não faz isso, nós largamos o coração do evangelho. O jovem lá de Houston, quando perguntaram por que ele não pregava da cruz, ele falou: nós acreditamos na cruz, mas não queremos ofender as pessoas. Então a cruz é uma ofensa. E ele estava certo, é uma ofensa mesmo, mas as pessoas só podem ser salvas assim, não existe outra maneira. Então agradeço a Deus pela posição que Pedro teve aqui. O Espírito Santo sabia que era disso que Cornélio precisava. Nosso tempo acabou. Obrigado por estar conosco hoje. Não perca o próximo programa. Te amamos. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.